Olá, meu caro aluno, minha cara aluna, seja bem-vindo à nossa aula de ensino religioso. Eu sou o professor Yuri Lima e vamos juntos e juntas vermos o seguinte objeto de conhecimento da aula de hoje. Vamos estudar sobre as crenças, convicções e atitudes e juntos e juntas vamos ver as diferentes crenças e atitudes como filosofias de vida a partir do ateísmo, agnosticismo, budismo, messianismo, cristianismo e transcendência, entre outras manifestações de fé. Então, queremos que você possa olhar com muita atenção cada dado desta aula de hoje e vamos construir e anotar bem os conhecimentos que vamos aprimorar ao longo dessa aula. Olá você, meu caro aluno, minha cara aluna. Você já pensou sobre a nossa sociedade que, no fundo, é feita por essa diversidade de pessoas, rostos, culturas? E como que isso se conecta com o fenômeno religioso? Como é que isso se conecta com a dimensão da cidadania? E também como é que isso se conecta com o exercício da fé das pessoas que têm fé ou que não têm fé, mas que isso, do ponto de vista muito concreto, nós podemos encontrar no chão da vida. Hoje, a aula nos desafia a tecermos esse olhar de diversidade a partir da nossa sociedade. E também entendermos quais são os fundamentos disso e por que nós devemos, de certa forma, respeitar a pluralidade de culturas, de olhares, de visão de mundo, de fé, que nós constantemente temos contato no chão das nossas vidas. Então, quero te convidar para este olhar e por isso que nós estamos nesse cenário bonito da diversidade. A diversidade, na verdade, é algo que nos presenteia com humanidade. E cada vez mais que nós compreendamos essa dimensão da diversidade, nós também vamos compreender melhor a dimensão da humanidade. Uma humanidade que é essa grande comunidade humana. Tá? Então, quero te convidar para algumas perguntas e algumas provocações. O que significa viver em uma sociedade plural? Quando pensamos nessa pergunta, nós devemos pensar em algumas palavras-chave. Devemos entender que viver uma sociedade plural é viver a dimensão da diversidade. Mas junto com a diversidade, toda a diversidade, tudo que é diferente, deve fazer com que cada um de nós tenhamos respeito pelo diferente. Um respeito que seja sedimentado, que tenha no seu âmbito a dimensão da tolerância. Junto com a dimensão da tolerância, nós temos que pensar que viver uma sociedade plural requer de cada um de nós um olhar de inclusão. Ainda mais hoje que a inclusão é um tema tão recorrente, tanto do ponto de vista do tratamento com pessoas com deficiência, quanto pessoas que têm outros olhares políticos, ou pessoas que têm outros olhares de fé. A inclusão é um tema que deve ser recorrente, deve sempre ser semente da nossa caminhada, porque, de certa forma, é esse olhar de inclusão que vai nos dar a capacidade de viver numa sociedade multicultural, onde nós temos a presença de várias culturas, de vários povos. E aqui, gente, pensar em viver uma sociedade plural requer de cada um de nós uma atitude de diálogo. O diálogo deve ser, na verdade, o precedente de qualquer tipo de relação de respeito, mas um diálogo que seja estabelecido da liberdade entre as pessoas para promover uma justa e boa convivência. E aqui, um diálogo que respeite, uma convivência que respeite, acima de tudo, as diferenças. Nós podemos dizer, então, que viver com indivíduos de distintas tradições, opiniões políticas e crenças religiosas pode ser desafiador. Né? Então, esse é o primeiro precedente que eu queria colocar para cada um de nós. Viver numa sociedade plural
é desafiador, porque ela vai desafiar e vai desacomodar cada um de nós. E mais, preste atenção nessas próximas 3 ideias que eu vou colocar para vocês. Viver com indivíduos de distintas tradições, opiniões políticas e crenças religiosas podem ser desafiadores porque oferece uma chance valiosa, olha só, de ampliar a empatia. O que significa ampliar a empatia? De se colocar no lugar do outro. E quando pensamos em empatia nesse terreno da religião, nós temos que pensar na ideia de alteridade. Alteridade que é nada mais do que se colocar no lugar do outro. Exercitar a tolerância. Mas o exercício da tolerância que possa favorecer, acima de tudo, uma convivência harmoniosa. Cada um de nós temos algo a compartilhar e algo a absorver nesse terreno da convivência, nesse terreno do diálogo multicultural, do diálogo nessa sociedade cheia de caras, cores, jeitos, povos, maneiras de olhar. Então, cada um de nós, nessa sociedade multicultural, plural, temos algo muito importante para compartilhar, mas também algo que nós devemos aprender com o outro que é diferente da gente. Tá? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que eu quero colocar para você é que nesse diálogo, dentro dessa sociedade plural, nós devemos levar em consideração a dimensão do exercício da cidadania. E a cidadania nos lança para 2 grandes desafios que devemos compreender. O primeiro exercício é que pensar em cidadania requer pensar na esfera do público e na esfera do privado. Quando nós pensamos em esfera, é como um ambiente ou uma área, olha só, um ambiente ou uma área onde fazemos alguma coisa. Seja usando a mente, seja usando o corpo. Esses lugares, como a escola, a família, elas têm suas próprias regras e seu próprio jeito de agir. Então, quando paramos para pensar nessa dimensão da cidadania, nós temos que pensar que todo exercício de cidadania é um exercício que nos convida a nos posicionarmos na esfera pública, mas também a nos posicionarmos dentro da nossa esfera privada. Esfera pública seria o quê? Escola, mundo, congresso, de repente município. Esfera privada, sua casa, a casa do amiguinho, da amiguinha, sua comunidade, de repente sua igreja. Então, tudo que essa dimensão da convivência entre esfera pública e privada é algo que é necessário pensarmos quando acessamos esse discurso da questão da cidadania. E essas esferas podem ser divididas em 2 esferas, como eu já coloquei para vocês. As esferas públicas e também esfera privada. Vamos agora diferenciar o que significa viver na esfera pública e na esfera privada. A esfera pública é tudo aquilo que envolve decisões que impactam várias pessoas, como na escola ou na cidade. Preste atenção. Então, quando você vai dizer, professor, o que significa essa esfera pública da cidadania? É quando tudo que ocorre nessa esfera, ela envolve muitas pessoas, envolve pessoas que vão além da sua casa, da sua família, envolve, por exemplo, a escola, envolve o seu bairro, envolve a sua cidade. Isso nós podemos dizer como esfera pública. E a esfera privada é aquilo que é só é só seu, né? É como que você faz em casa as suas próprias escolhas pessoais. Por exemplo, eu estou em casa, eu gosto de me levantar 8 horas da manhã. Isso é você que está dizendo, você está fazendo em casa. De repente em casa nós só comemos feijão.
mas na casa do outro pode ter outro tipo de comida. Então, cada lugar na esfera privada tem suas próprias decisões, mas essas decisões não afetam a convivência de uma cidade, de um bairro ou de de repente, da sua escola. Então, nós temos que pensar que a cidadania sempre envolve essa dimensão entre esfera pública e privada. E como, na verdade, nós devemos nos comportar nessas duas esferas. E aqui a gente pode perguntar, de onde que vem essa ideia de cidadania, de noção de público e privado, né? Ela vem da Grécia Antiga. Essas noções de público e privada vêm da ideia da polis grega. A polis grega vão ser o berço dessas ideias. Então, a dimensão das cidades gregas que tinham a sua maneira de discutir os assuntos que tinham a ver com a dimensão da convivência da cidade. A ágora, que era um espaço dentro da cidade, da polis grega, era um lugar onde as pessoas se reuniam para conversar. Mas o que as pessoas se reuniam para conversar lá na polis grega, lá na cidade grega? Para conversar assuntos que envolviam todo o espaço social público. Além de ser um espaço de encontro, servia para discutir, tomar decisões sobre as regras da cidade, sobre as regras que influenciavam a vida de várias e várias pessoas. Então, essa ideia de polis grega, essa ideia de cidadania, de esfera de noção de público e privado, já vem de muito tempo. Para os gregos antigos, a palavra oikos, olha só, quer dizer casa. Mas ao público de pessoas que moravam juntas, o chefe da família, normalmente o homem, os filhos e a esposa, eles tinham que conviver e ao mesmo tempo tinham que pensar a dimensão das suas próprias decisões, da sua própria convivência. Então, nós podemos dizer o seguinte, que de um lado, nós vamos ver nas polis gregas a dimensão da ágora, que é o espaço público da cidade, de discussão das regras da cidade. Do outro lado, nós vamos ver como origem do espaço privado a dimensão do oikos. Então, no oikos, na casa, você tinha as decisões particulares. Tá? E na ágora, você tinha a dimensão das decisões que envolviam a dimensão pública. Então, nós podemos dizer que lá dos gregos, nós temos já a semente do que é a noção de espaço público e privado, ok? Vamos agora pensar o conceito de cidadania. A cidadania envolve participar das decisões que afetam a vida em comunidade. Assim como os gregos faziam na ágora, isso significa se envolver em debates públicos, tomar decisões em conjunto e respeitar os limites entre o que é pessoal e o que é de interesse comum. Então nós podemos dizer que a cidadania, ela acima de tudo, é um discernimento para se tomar decisões públicas, mas também para termos limites entre o que é pessoal e o que é de uso comum, do que é de uso público, ok? E aqui nós temos que pensar que cidadania tem tudo a ver com a ideia, duas esferas muito importantes, os direitos e deveres. Na próxima cartela, nós temos uma outra ideia sobre que direitos e deveres estão interligados. Por quê? O respeito e o cumprimento de ambos contribuem para uma sociedade mais equilibrada e justa. Ok? Para pensar aqui, cidadania como efetividade da coisa pública, se lembra? Mas também cidadania como essa correlação em que todos os cidadãos têm deveres, mas também têm direitos. Ok?
Ah, mas tem gente que só pensa que nós só temos direitos a usufruir. Mas todo direito, ele tem um ônus do dever. E todo dever tem um ônus do direito. E aqui, no fundo, esse respeito pelo cumprimento de ambos os lados, tanto de deveres quanto dos direitos, eles têm tudo a ver para uma boa convivência justa e equilibrada. Então, gente, para pensar aqui comigo. Aqui nesse cenário que eu coloquei logo no início dessa aula, nós tivemos a oportunidade de olharmos aqui várias caras, várias faces, várias culturas que têm suas maneiras de se relacionar com a vida, com as pessoas, mas que também têm a dimensão dos direitos e deveres que devem ser respeitados até para ter uma boa convivência. E aqui eu quero te convidar a visitarmos a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Na Declaração Universal dos Direitos Humanos, o artigo 2 estabelece que todos os seres humanos têm direito a gozar das liberdades e direitos estabelecidos na Declaração, sem distinção de raça, cor, sexo, religião, língua, origem nacional, social, riqueza, nascimento ou qualquer outra condição. Então, uma coisa que é bem interessante. Essa declaração, esse artigo 2, ele é base da luta contra a discriminação e a opressão. E defende também algo muito importante, que é a dimensão da dignidade e igualdade das pessoas. Então, na verdade, quando nós pensamos na Declaração Universal dos Direitos Humanos, nós pensamos todo esse respeito, todos esses direitos e deveres, mas que devem ter em seu fundamento o respeito principal à dignidade da pessoa humana. Ok? É essa dignidade da pessoa humana que, de certa forma, vai sedimentar, que vai ser, na verdade, a base para a discussão e respeito às pessoas que são de várias etnias, de vários povos, nessa sociedade multicultural que hoje nós estamos imersos, ainda mais nesse cenário de tantos meios de comunicação que temos hoje em dia contato, a partir das redes sociais, e também os meios de comunicação, né? Vamos agora pensar também que, além da Declaração Universal dos Direitos Humanos, nós queremos resgatar um outro ordenamento jurídico de 1981, que foi a Declaração sobre as eliminações de todas as formas de intolerância, discriminação baseada na religião ou convicção. Essa declaração foi proclamada na Assembleia Geral das Nações Unidas, na sua resolução 3655, de 25 de novembro de 1981, e fala o seguinte, no artigo 1. Toda e qualquer pessoa tem direito à liberdade de pensamento, de consciência e de religião. Esse direito implica a liberdade de ter uma religião ou qualquer convicção de sua escolha, e a liberdade de manifestar sua religião ou sua convicção individualmente ou conjuntamente com outros, tanto em público quanto em privado, pelo culto, cumprimento dos ritos e as práticas de ensino. Ou seja, esse ordenamento de 85, ele vai ser, na verdade, a extensão e uma releitura daquilo que já foi colocado na Declaração Universal dos Direitos Humanos, que todo ser humano, independente de cor, de povo, tem que ser respeitado a sua escolha e a sua liberdade de manifestar a sua religião ou sua convicção de mundo, que pode ser também uma pessoa que não tenha religião, que pode optar por outra filosofia de vida. Então, isso já está bem sedimentado nessa Declaração de 85, que é a extensão da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Pensando em Brasil, nós vamos ver que a nossa Constituição Federal de 88 também vai dar luz sobre isso. Né? A Constituição Federal de 1988, ela proíbe qualquer atitude de preconceito. Presta atenção, qualquer atitude de preconceito, ou seja, julgar alguém que é inferior por causa da sua etnia, da sua religião, do seu gênero ou classe social é proibido.
diante daquilo que está preconizado em nossa Constituição Federal. Não é permitido sustentar ou apoiar a desigualdade, nem humilhar alguém por qualquer um desses motivos. Então, a nossa Constituição Federal, ela é ressonância dessas releituras, desses ordenamentos internacionais, e que muitas das vezes nós não temos contato, seja por ignorância, seja por, de repente, por N motivos, nós devemos, de certa forma, entender que nosso ordenamento jurídico brasileiro, ele proíbe todo e qualquer tipo de atitude de preconceito de língua, de raça, de religião, de gênero ou classe social. E, gente, isso é muito importante pensar porque vamos ver aqui um gráfico que é muito interessante, que foi o gráfico populacional de 2010. Nós vamos ver o seguinte, em 2010 nós temos aqui 64% da nossa população declaradamente católica romana. 22,2% se declarava como evangélica. 8% da população já se declarava como sem religião. Outras religiosidades, 2,7%. Espírita, 2%. Umbanda e Candomblé, 0,3%. E não declarou nenhum tipo de religiosidade, 0,1%. Vamos ter esse gráfico de 2010, ele mudou muito, porque tivemos agora uma outra, vai ser lançado, né, oficialmente, que essa quantidade, por exemplo, de evangélicos aumentou quase 28%, né, mas ainda vai ser lançado. Né, e vamos ver também um crescimento de pessoas sem religião nesse próximo dado que vai, com certeza, sair daqui para o ano que vem, ou agora em 2024 ou 2025, vai sair um novo dado de releitura em relação à questão da religiosidade. Agora eu queria fazer pegando esse dado que vocês tiveram contato, nós queríamos fazer uma releitura sobre a dimensão da diversidade e cidadania. A diversidade é um princípio básico da cidadania, que assegura a cada um condições para o desenvolvimento de talentos e potencialidades, e ao mesmo tempo garante o direito à diferença. Quando pensamos em diversidade e cidadania, nós temos que garantir a dimensão do direito à diferença. Por quê? E aqui temos alguns desafios. O desafio nosso é superar todo e qualquer tipo de discriminação ou exclusão, seja social ou religiosa. É uma responsabilidade de todos nós. Devemos valorizar cada pessoa e grupo que fazem parte dessa sociedade brasileira, garantindo que todos possam exercer sua cidadania e seu direito à liberdade religiosa. E o nosso papel como escola, olha só qual é o nosso papel como escola. A escola é um lugar para aprender sobre várias áreas de conhecimento, mas também é um espaço para aprender a conviver e respeitar as diferenças. A escola, que somos todos nós, é um ambiente onde praticamos as regras de um espaço público, mas um espaço público democrático. Tá? Então, vimos até agora alguns apontamentos entre relação entre diversidade e cidadania, e como é que isso se relaciona. Tá? O desafio de se viver em uma sociedade cada vez mais multicultural, diversificada, requer de cada um de nós o respeito pelo outro do jeito que ele é. Ainda mais nessa grande sociedade brasileira que é bem multicultural. Agora eu quero te convidar, rapidamente, nós vermos algumas organizações, tanto de cunho internacional, brasileiro e amazônico, que trabalham essa dimensão do diálogo interreligioso na nossa realidade, tanto brasileira quanto internacional e amazônica. Alguns exemplos como a cooperação religiosa no campo da diversidade, que é a iniciativa das Religiões Unidas, que valoriza a dimensão da diversidade dos olhares, de maneira de viver a fé, contribui para uma cultura de fé. Temos várias organizações que têm como foco essa temática, e vamos ver algumas. Né? Por exemplo, a URI. A URI é a iniciativa das Religiões Unidas, que é uma comunidade global em crescimento, dedicada a promover a cooperação permanente e cotidiana entre fés, eliminando violência de motivação religiosa e criando culturas de paz, justiça e cura para a terra e para todos os seres humanos.
A URI é considerada hoje o maior movimento interreligioso de base no mundo, com presença em 112 países, com assento inclusive no Conselho Econômico e Social da ONU. E aqui eu quero te mostrar um vídeo muito importante desse exemplo mundial que nós podemos nos inspirar sobre o que fazer do ponto de vista interreligioso para bem convivermos como sociedade. A URI, Iniciativa das Religiões Unidas, é a maior rede interreligiosa de base do mundo, presente em 113 países, com 1.200 círculos de cooperação. Fundada em 1995 pelo bispo William Swing, a URI busca promover a cooperação entre fés, eliminar a violência religiosa e criar uma cultura de paz, justiça e cura para a Terra. A URI atua em diversas áreas como educação, meio ambiente, saúde, direitos humanos e muito mais. Sempre promovendo a cooperação e o diálogo interreligioso. Com mais de 1.200 grupos em todo o mundo, a URI impacta milhões de pessoas, criando pontes entre diferentes religiões e tradições, sempre com o foco na paz e cooperação. Projetos de destaque incluem a prevenção da Amazônia, a luta pelos direitos indígenas, o combate à pobreza e o apoio à juventude na construção da paz. Para o diálogo e a cooperação mútua, acreditamos que a diversidade é uma força para a paz. Então, nós temos um exemplo aqui que a URI, que é a Iniciativa das Religiões Unidas, que é uma organização internacional que tem assento na ONU, que é um exemplo de diálogo interreligioso no mundo. Mas também temos alguns exemplos concretos de organizações brasileiras e também amazônicas desse campo. Vou te dar um outro exemplo. Outras iniciativas presentes no Brasil. Por exemplo, nós temos a SESI, que é a Coordenadoria Ecumênica de Serviço, que é uma organização ecumênica composta por 6 igrejas cristãs, fundada em 1973, para ser uma expressão de compromisso ecumênico em defesa dos direitos humanos. Só para vocês terem uma ideia, em 5 décadas, a SESI tornou-se uma das referências do campo ecumênico e do diálogo interreligioso no Brasil, apoiando diversas e milhares e centenas de organizações civis nesse campo do diálogo interreligioso. Isso eu posso dizer que a SESI, inclusive, ela está fazendo quase mais de 50 anos de serviço nesse campo interreligioso e ecumênico da luta pelos direitos humanos. Um outro exemplo brasileiro, mas também amazônico, de diálogo interreligioso, é a Rede Amazonizar. A Rede Amazonizar iniciou suas atividades em 2018 em Manaus, inicialmente com comunidades cristãs, mas com o passar do tempo ela se tornou uma organização interreligiosa na Amazônia, sendo um círculo de cooperação da URI, que é a Iniciativa Interreligiosa Iniciativa das Religiões Unidas, aqui na região amazônica. Então, a Rede Amazonizar é um exemplo também de diálogo interreligioso na região amazônica. E vamos ver uma outra situação, outro dado muito interessante. A Rede Amazonizar implementou a primeira cartilha de combate à intolerância religiosa na Amazônia em 2022. Atualmente, ela está com representação de movimentos sociais e também de tradições religiosas indígenas e africanas na região amazônica. Então, esse é um outro exemplo que é a Rede Amazonizar, que está presente aqui na região amazônica, que inclusive promove cursos de diálogo interreligioso e ecumênico, e tem se colocado também à disposição, juntamente com a SESI, nessa luta pelos direitos humanos, com demais outras organizações que estão presentes na região amazônica. Então, meus caros amigos, meus caros irmãos e irmãs de caminhada, eu queria terminar essa aula de hoje com uma frase do nosso querido bispo Desmond Tutu. Faça o seu pouco de bem onde você está. São esses pequenos pedaços de bem juntos que inundam o mundo. Olha só, faça o seu pouco de bem onde você está. São esses pequenos pedaços de bem juntos que inundam o mundo. Então, fica a nossa
nosso carinho, a nossa acolhida e o nosso estímulo para que cada um de nós possamos ser instrumentos do respeito, da diversidade, da acolhida nesse mundo multicultural que é o Brasil, a Amazônia e cada um de nós que estamos presentes em nossas comunidades. Então, muito agradecido, desde já, vamos que vamos construir educação.